E essa é a série de vídeos onde eu vou te ajudar a desenvolver habilidades para fazer pequenos reparos e até mesmo construir os seus próprios projetos caseiros. É uma série composta por 20 vídeos, onde eu vou liberar sempre toda semana um vídeo novo. Mas se você quiser assistir a todos os vídeos de uma vez só, basta se tornar membro desse canal clicando no botão Seja Membro. Você vai poder assistir os vídeos a hora que você quiser, antes de todo mundo. Mas chega de enrolar porque hoje nós vamos conhecer alguns componentes eletrônicos. É logo depois da vinheta, vai! Para dominar a energia elétrica é necessário entender como funcionam os componentes elétricos e quais são as suas funções para fazer a escolha certa. Nessa aula você vai descobrir quais são os componentes elétricos mais comuns e como funcionam. E aí, tá preparado? Então vamos lá! Os primeiros componentes da nossa lista são os resistores. Eles são componentes eletrônicos que têm como principal função limitar o fluxo de cargas elétricas, transformando energia elétrica em calor. São feitos a partir de materiais que dificultam a passagem dos elétrons. Os termorresistores mudam a resistência conforme a temperatura aplicada sobre eles. Já os fotorresistores variam de resistência elétrica quando iluminados, mudando sua resistência dependendo da intensidade da luz. E os resistores ôhmicos apresentam resistência fixa. Capacitores são dispositivos utilizados para armazenar cargas elétricas. Um campo elétrico é formado entre as suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais. O material dentro dele dificulta a passagem das cargas elétricas através das suas placas. Os capacitores levam um tempo muito curto para serem carregados, mas também descarregam bem rápido. Os capacitores são muito usados em dispositivos eletrônicos que precisam de grande intensidade de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência. Além dessa função, os capacitores podem ser usados em temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha e estabilizadores. O céu e a sua criatividade é o limite. E os capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto formado por folhas de poliéster e alumínio. Também temos os capacitores de tântalo. Eles têm uma vida um pouco mais longa e são usados como dielétrico. E os capacitores mais antigos são os capacitores de óleo. Mas assim como os capacitores de papel, eles já não são tão utilizados por serem um pouco mais complicados de se usar e também por não serem tão práticos assim. Agora os capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, muito utilizados em aparelhos valvulados, como por exemplo os rádios e as TVs mais antigas. Os capacitores cerâmicos são feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras e entre essas placas existe papel, vidro ou ar. Os indutores são dispositivos eletrônicos que podem armazenar energia em forma de campo magnético, sendo gerado pela corrente elétrica que passa por dentro deles. Geralmente são conhecidos como bobinas ou solenoides. E alguns dos tipos de indutores são: indutores de núcleo de ar. Não usam nenhum tipo de material em seu núcleo e são muito usados em circuitos de alta frequência. Os indutores de núcleo laminado têm um núcleo feito de camadas de lâminas finas de aço silício, que são envolvidas em verniz e usadas em baixa frequência, como por exemplo em transformadores. Por causa da construção do seu núcleo, os indutores laminados têm redução considerável nas perdas. Os indutores de núcleo ferromagnético são capazes de aumentar e concentrar o campo magnético. A maior desvantagem desse tipo de material é que tem muitas perdas. Os indutores de núcleo de ferrite têm grande desempenho ao trabalhar em circuitos de alta frequência e possuem baixas perdas causadas pelo tipo de cerâmica ferromagnética e não condutora. Já o indutor toroidal é construído de ferrite e tem o formato de uma rosca, e por isso seu campo elétrico possui caminho fechado para circular, diminuindo e muito as perdas e aumentando o valor de sua indutância. O próximo componente da nossa lista é o diodo. Esse é um componente eletrônico semicondutor, que permite a condução da corrente elétrica somente em um único sentido. Sabe aquela pequena luz que você encontra na maioria dos eletrodomésticos? Elas também são um tipo de diodo. Nesse caso, elas são conhecidas como diodo emissor de luz. Outro tipo de diodo é o fotodiodo, que tem a principal função de converter fótons de eletricidade, ou seja, ele atua como um receptor de luz, que é o oposto ao LED emissor de luz. E nós temos também o diodo Zener. Ele é feito através de modificações do diodo comum e foi projetado para ser inversamente utilizado e também é chamado de diodo de condução reversa. O diodo ponte retificadora é composto por 4 diodos retificadores unidos geralmente dentro de um único encapsulamento, e a sua função é transformar a corrente alternada em corrente contínua.
O diodo túnel tem a função de deixar os elétrons passarem livremente através de barreiras em seu trajeto. E agora nós vamos falar de transistores. Transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, que é usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores são usados em chips de computador, smartphones e vários outros aparelhos semelhantes. Vamos ver alguns tipos de transistores. Transistor sanduíche, formado em duas camadas de silício, uma delas com dopagem tipo P e a outra com dopagem tipo N. É possível fazer com que a corrente elétrica flua apenas por um sentido. Outro transistor bem bacana é o transistor de junção, e ele é formado pela combinação de 3 camadas de silício em diferentes dopagens. A corrente elétrica é amplificada pelo surgimento de buracos, vamos dizer assim. Já o transistor de efeito de campo é formado por 3 camadas semicondutoras, que são ativadas por tensões elétricas e por isso podem amplificar ou anular a tensão elétrica de um circuito. São mais baratos e mais fáceis de serem fabricados do que os demais transistores, sendo largamente utilizados em chips eletrônicos. E essa foi a nossa aula sobre componentes eletrônicos básicos para montar o nosso primeiro circuito eletrônico. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Então, até lá!